Glória a Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou. Amém? Deixa na cruz, querido. Na cruz nós temos a certeza da vitória. Eu tenho uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 13. Deus vai falar com você nessa noite. Você crê? Deixa eu só ver aqui no meu celular. Aqui, Viviane. Glória a Deus. Mateus 13. O verso 54. Será que é? Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós estamos na campanha com o tema, quantos lembram? Campanha de domingo. Vocês lembram? Vocês estão muito esquecidos. Tem que fazer uma caminhada. Você sabia que depois da Covid eu fiquei um pouco esquecido. Depois que eu comecei a praticar uns exercícios, fazer uma caminhada, minha memória está ficando boa, 100% já, graças a Deus. A sabedoria é a coisa principal. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 54. Quantos encontraram? Diz: eu amo a Bíblia. Eu não sei se vai dar para alguns acompanhar aqui na projeção. Nosso projetor está chegando no final de carreira. E nós temos que adquirir outro. Nós vamos adquirir um que vai pegar aqui, ó. Vamos colocar ele aqui nessa parte, que vai pegar essa parte aqui todinha. Esse é um projetor muito bom. Nós vamos adquirir em nome de Jesus. Por enquanto está em oração, para Deus abençoar você, para você abençoar a obra dele, para a gente comprar. Amém? Você crê? Eu quero que Deus me abençoe, e muito, para eu abençoar a obra dele. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso 54, diz assim, ó, preste bastante atenção. E depois de chegar à sua terra, estava falando de Jesus, ensinava na sinagoga deles, de tal modo que se maravilhavam, dizendo, preste bastante atenção, de onde vem a esse homem tal sabedoria e essas obras, e essas poderosas obras? Verso 55, não é esse o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então recebe este homem todas essas coisas? E escandalizavam-se com ele. Mas Jesus disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E não realizou ali muitas obras poderosas em razão da incredulidade deles. Só até aí. Se você puder fechar os seus olhos por um momento, curvar sua cabeça e repetir essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor. É o que eu oro, peço. Você que crê diz amém. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha o que o texto que nós lemos diz, que quando o Senhor Jesus estava ensinando na sinagoga, as pessoas disseram assim: da onde é que vem essa sabedoria? Esses milagres poderosos? E depois de se maravilhar da sabedoria de Jesus e dos milagres que ele realizava, disseram assim: esse daí não é o filho do carpinteiro? José? Esse daí não é filho de Maria? A gente não conhece o irmão dele, Judas, Simeão, os irmãos dele, Tiago? As irmãs dele não moram no nosso meio? E a Bíblia diz que, por conta disso, eles ali se escandalizaram de Jesus. E a Bíblia declara que Jesus disse: um profeta não tem honra a não ser na sua casa. E não pôde realizar ali muitos milagres por conta da incredulidade daquele povo. Jesus não fez muitos milagres na terra dele por conta da incredulidade do povo. Eu pergunto, se Deus aparecesse para você hoje, estivesse diante de você e dissesse assim: pede o que você quiser, o que você ia pedir? Deus apareceu diante de você hoje,
que você ia pedir para Deus? Dinheiro? Carro? Moto? Casa? O que você ia pedir? Aí eu pergunto, é isso que você está pedindo nas suas orações? É isso que você tem que colocar diante de Deus? Precisa ser. Por quê? A Bíblia diz que a sabedoria ela é a coisa principal. Queridos, a Bíblia não está dizendo que é a segunda coisa, é a principal coisa que nós devemos buscar é a sabedoria. Ouça isso aqui. A Bíblia declara que Deus aparece para o rei Salomão. E o que o rei Salomão pede? Deus disse para Salomão, pede o que você quiser. E o que ele pediu? Sabedoria. E o que Deus deu a ele? Sabedoria, riqueza, fama, sucesso. Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, mas porque ele pediu sabedoria, Deus deu todas as outras coisas para ele. Você crê nisso? Foi isso que a Bíblia nos mostra. Salomão foi um dos homens mais sábios da face da terra. Agora ouça isso aqui. Você precisa entender isso. Quando uma pessoa ela busca dinheiro, ela está buscando o resultado da sabedoria. Quando uma pessoa ela busca fama, sucesso, ela está buscando o resultado da sabedoria. Vida longa, dinheiro, paz, prosperidade, fama, honra, prazeres corretos da vida são resultado da sabedoria. Então quando eu busco a sabedoria me dá o quê? Vida longa. Quantos querem viver muito? Só a sabedoria pode te dar vida longa. Você sabia disso? Quantos querem ter riquezas nessa terra, serem bem-sucedidos? Eu quero. Só a sabedoria te dá isso. Quando você busca a sabedoria te dá essas coisas. Só que Jesus, olha aqui para mim, Jesus, ele não tinha sabedoria, ele é a própria sabedoria. Um dia eu falei numa escola, dando uma palestra, eu disse, olha, o homem mais sábio do mundo foi Salomão. E um jovem falou, não pastor, o homem mais sábio do mundo foi Jesus. Eu disse, não, Jesus não foi o homem mais sábio do mundo, ele era a própria sabedoria. Jesus ele não tinha sabedoria, ele era a própria sabedoria. Quando você busca sabedoria, o ouro ele vai percorrer caminhos. Ouça isso aqui, quando você busca sabedoria, a riqueza ela vai percorrer caminhos para te encontrar. Quando Jesus nasceu, eu não sei se você lembra dessa história, mas quem é que estava procurando Jesus para encontrar? Os 3 reis magos. Estavam procurando ou não estavam procurando Jesus? E quando encontraram Jesus, o que eles entregaram? Ouro, incenso e mirra. Quando Jesus nasceu, ele não tinha dinheiro. Nasceu numa manjedoura. Jesus nasceu num lugar onde coloca animais, lugar simples. Jesus não tinha dinheiro, mas ele sendo a própria sabedoria, o que o ouro fez? Veio até ele. Vocês estão entendendo? A sabedoria faz com que as riquezas dessa terra te encontrem. Foi isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, vai ser acrescentado. Você compreende isso? Então quando eu busco a sabedoria, as outras coisas vão me encontrar. A fama, a honra, aquilo que é propósito de Deus na nossa vida vai nos encontrar. Então a sabedoria, ela é importante. E a Bíblia diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? A Deus. Porque só Deus que pode te dar sabedoria. O ChatGPT, a inteligência artificial, ela te dá conhecimento, mas sabedoria não. Só Deus. Ouça isso aqui. Quando eles falaram assim, da onde vem essa sabedoria? O texto que nós lemos, as pessoas disseram assim: da onde é que vem essa sabedoria? Porque tem pessoas que você olha para ela é inteligente porque fez uma faculdade. Aí você diz assim: fulano só é inteligente porque estudou, porque fez uma faculdade, por isso que ela é uma pessoa inteligente. Tem gente que é inteligente porque tem uma condição financeira, conseguiu acessar algumas coisas que alguns não acessaram. Então tem gente que é inteligente por conta de estudos, tem outros que são inteligentes por conta de dinheiro, mas a sabedoria que eles viram em Jesus
Não foi por causa de estudo. Não era uma sabedoria da terra. Não tinha na terra. Eles disseram: de onde é que vem? Não vem do estudo essa sabedoria. De onde é que vem a sabedoria desse homem? E essa sabedoria, ela só vem de quem? De Deus. Vocês me compreendem? E quem é sábio não precisa dizer que é sábio, as pessoas percebem. Você compreende isso? Agora olha aqui para mim. Por que a sabedoria é importante? E por que eu devo pedir sabedoria? Porque tem gente que pensa que sabedoria é só para vir para a igreja, sabedoria é só para estar aqui no meio dos irmãos, sabedoria é só para poder pregar a palavra. Não. Quando José do Egito, se apresenta diante do faraó, que faraó fala para ele o sonho que ele tinha sonhado, José interpreta o sonho de faraó e fala assim: você vai ter que encontrar um homem sábio. Por quê? Porque vai vir 7 anos de prosperidade sobre o Egito e vai vir 7 anos de escassez. E você vai precisar de um homem sábio para poder estar preparado para esse tempo. E então o faraó viu em José a sabedoria de Deus e ele disse: esse homem é você. E abaixo do faraó, José governava no Egito por conta da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus na vida de José fez ele administrar no tempo de bonância, num tempo bom, durante 7 anos. José, com a sabedoria de Deus, ele enriqueceu o faraó. Durante 7 anos ele ajuntou muitas coisas. E depois veio 7 anos de escassez. E nos 7 anos de escassez, a sabedoria de José ainda continuou enriquecendo o faraó e salvou vidas. Olha o quanto que a sabedoria é importante. A sabedoria ela é importante para você trabalhar na sua empresa e prosperar. A sabedoria é importante para no seu trabalho você salvar vidas. José, através da sabedoria, ele prosperou o faraó. José, através da sabedoria, ele administrou no tempo de riqueza e ele administrou no tempo de escassez. Foram 7 anos que não tinha comida na terra. Você consegue entender isso? 7 anos que não tem comida na terra. E nesses 7 anos que não tinha comida na terra, quem é que tinha comida? O José. E durante 7 anos José salvou muita gente da morte. Dando o quê? Comida, à base de troca, negociando. Então a sabedoria, ela é para você viver. Tem gente que pensa que sabedoria é só para orar, é só para ir para a igreja. Não! A sabedoria é para você saber viver na vida, amém? Para que você possa alcançar essas coisas que eu falei, a prosperidade, salvar vidas, para que você possa ajudar outras pessoas. Quantos me compreendem? Amém? Quantos querem sabedoria? Você tem que pedir a Deus, só Deus é que pode dar. Irmãos, a sabedoria de Deus, ela não depende de estudo. Eu nem para a escola eu fui, bispo. Não, a sabedoria de Deus não depende da escola. A sabedoria de Deus não depende dos estudos. A sabedoria de Deus, Ele dá às pessoas que buscam, que pedem a Ele. Só que a sabedoria só está disponível para quem busca. A sabedoria só está disponível para quem corre atrás. Você tem que buscar ela. E todo dia. Por quê? Tem muita gente que se torna tolo. O que é um tolo? O tolo é aquela pessoa que acha que sabe tudo. Você já viu uma pessoa que acha que sabe tudo? Ele sabe tudo. É o sabe tudo. Mas na realidade não sabe nada. Ele acha que sabe tudo, não quer aprender e tem raiva quando é corrigido. É o tolo. É aquela pessoa que acha que já sabe. Não, eu já sei como é que é, eu sei como é que é, não precisa ninguém me ensinar. É tolo. E o sábio? Quem é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe que não sabe tudo. Ele sabe que sabe, mas ele não sabe tudo. Ele não sabe tudo. Ele diz: não, tem mais alguma coisinha que eu posso aprender. Tem mais alguma coisinha que eu posso aprender. Eu não sei tudo. E o sábio está sempre buscando aprender mais. O sábio está sempre buscando aprender um pouco mais. Essa é uma pessoa sábia. Ela está sempre buscando a sabedoria. Porque a sabedoria você nunca vai ter ela na totalidade. Deus te dá hoje,
Amanhã você vai precisar buscar mais, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar. O sábio é esse. A pessoa sábia, ela sabe que não sabe tudo, por isso que ela está sempre buscando saber um pouco mais. O tolo não. Eu vou para a igreja, não. Eu já sei o que os pastores vão falar. Eu já sei, você chama, não, eu já sei o que eles vão falar lá. Eu sei de tudo, eu sei como funciona. É uma pessoa tola, porque ela acha que sabe, mas não sabe. E não busca saber, e tem raiva quando é repreendido. O sábio não. O sábio, ele sabe que sabe, mas não sabe tudo. Não sabe, tem muita coisa que a gente pode aprender, sim ou não? Vocês me compreendem? Agora, o texto que nós vemos está falando da própria sabedoria, Jesus. E Jesus fala que as pessoas, a rainha de Sabá, vinha de longe, viajou quilômetros, só para ver a sabedoria de Salomão. Tem gente que vai longe para adquirir sabedoria. Só que agora, Jesus, sendo a própria sabedoria, está diante das pessoas. A sabedoria que muitos reis viajaram de longe para ver em Salomão, para ouvir de Salomão. Agora a própria sabedoria, que é Jesus, está diante das pessoas, e muita gente não valoriza, e muita gente rejeita, e muita gente despreza essa sabedoria. As pessoas olharam para Jesus e disseram: da onde é que vem essa sabedoria? Da onde é que vem? Essa sabedoria, esses milagres, essas coisas poderosas, da onde é que vem? Vem de Deus, amém? Então você tem que pedir a Deus. Não é o pastor que dá sabedoria, não é a igreja. Quem pode te dar sabedoria é Deus. Você quer viver muito? Pede a Deus sabedoria. Você quer prosperar na vida? Pede a Deus sabedoria. Porque toda riqueza sem sabedoria, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar falência da alma. Você quer ter honra? Quer ser honrado na vida? Pede a Deus sabedoria. Porque toda honra sem sabedoria, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar em falência da vida. Quantas pessoas famosas, ricas, você vê cometendo besteiras, que você diz: meu Deus, a pessoa tem tanto dinheiro, estragou a vida por causa disso, estragou a vida porque tinha dinheiro, mas não tinha o quê? Sabedoria. Então a sabedoria é o que vai conservar a sua vida. A sabedoria é o que vai te proteger das coisas dessa vida. A sabedoria, ela é a coisa principal. E eles viram sabedoria em Jesus. Jesus era a própria sabedoria. Agora, olha aqui para mim. Eles olharam pelo lado natural. Quando você olha pelo lado natural, você vai desprezar a sabedoria. Por quê? Eles disseram assim: oxe, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? Oxe, esse daí não é o filho de Maria? Primeiro eles viram: de onde é que vem essa sabedoria? Da onde é que vem? Aí quando eles olharam para Jesus, falaram: oxe, é o filho do carpinteiro. Oxe, os irmãos dele, Tiago, Simeão, estão aqui com a gente. Oxe, as irmãs dele moram aqui com a gente. Aí desprezaram. Desprezaram. Por quê? Porque olharam para o lado natural de Jesus. Olharam para o lado natural. E quando você olha para o lado natural, você pode desprezar a sabedoria de Deus. Oxe, o bispo? Não, eu conheço o bispo. Fulano? Ah, eu sei quem é. E muitas vezes Deus pode usar aquela pessoa para ser um instrumento de sabedoria na sua vida. Querido, você não pode desprezar ninguém em nada, por mais humilde que seja. A pessoa mais simples dessa vida, a gente pode aprender uma lição de sabedoria com ela. Sim ou não? Deus pode usar ela para nos dar uma lição de sabedoria. Quando eles olharam para o lado natural, eles desprezaram a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria, ela é sobrenatural. É sobrenatural. Se você olhar para muitos pregadores, o pastor que construiu essa igreja, depois vieram outros e a gente está aqui, a gente só reformou. Mas você sabia que o pastor Raimundo, que foi o que comprou esse terreno na época junto com os irmãos e levantou essa igreja, ele não sabia nem ler? O pastor Raimundo não sabia nem ler. Aí você fala assim: oxe, mas eu vou lá ouvir um pastor que não sabe nem ler, nem estudou, vai me ensinar o quê? Mas pensa num homem cheio de sabedoria. Eu não conheci, mas todo mundo que fala bem dele.
E se você pegar mais da metade dessa igreja, é gente que ele ganhou na época dele. Eu falei, irmão, que você converteu? Foi na época do pastor Raimundo. Foi na época, eu falei, meu Deus, só tem gente aqui da época do pastor Raimundo. Ganhou um monte de gente para Jesus. Um monte de gente foi alcançada através da vida dele. Por quê? Porque era um homem cheio de sabedoria. Mas se você olhasse pelo lado natural, ele não sabe ler. O que ele vai me ensinar? Ouça isso aqui, querido. A sabedoria, ela não é natural, ela é sobrenatural. Você pode pegar uma pessoa da roça, que nunca estudou, mas se ela tiver a sabedoria de Deus, você vai ficar boca aberta com ela. Você vai ficar assustado com a sabedoria dela, e você vai dizer, onde que ela aprendeu isso? Ela não estudou, ele não estudou. Por quê? Porque a sabedoria, ela é sobrenatural. Então você precisa buscar de Deus, independente, você fala, mas eu não fui para a escola, mas eu tenho... Não importa se você é uma pessoa que tem dificuldade de aprender, não importa se você é uma pessoa que não tem estudo, mas se você buscar de Deus a sabedoria que é sobrenatural, ela vai vir sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? Eles estavam diante da sabedoria, e o que eles fizeram? Rejeitaram. Rejeitaram, por quê? Porque eles olharam pelo lado natural, e aí eles foram impedidos de viver milagres extraordinários. Até a fé de uma pessoa, ela depende da sabedoria. Aquelas pessoas, Jesus estava lá. Será que Jesus não tem poder para curar? Tem. Jesus tem poder para curar. Mas na cidade dele, no lugar que ele queria operar milagres, ele não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Porque a fé daquelas pessoas foram afetadas, porque elas desprezaram a sabedoria. E quando você despreza a sabedoria de Deus, a sua fé pode ser afetada. Quando você despreza a sabedoria de Deus, você pode se tornar um incrédulo, uma incrédula. Então nós não podemos desprezar a sabedoria, porque a sabedoria é a coisa principal. Tem que ser a coisa principal que você tem que buscar. E Jesus, ele é a própria sabedoria. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida. A maior tolice que um homem e uma mulher pode fazer, sabe qual é? Rejeitar Jesus. Por quê? Porque Jesus é a própria sabedoria. Aí você pergunta à pessoa, você quer entregar a sua vida a Jesus? Não. Essa pessoa quer sabedoria, irmãos? Não quer. Jesus é a própria sabedoria. Se você não quer ter um compromisso com Jesus, se você não quer entregar a sua vida a Jesus, você está sendo uma pessoa tola. Por quê? Porque você está rejeitando a sabedoria de Deus. Jesus é a própria sabedoria. Ele disse isso. Ele disse, eu sou a própria sabedoria. O povo veio de longe para ver a sabedoria de Salomão, e a sabedoria está aqui diante de vocês, e vocês estão rejeitando. Por quê? Porque vocês estão olhando por um olhar natural. Agora ouça, a maior sabedoria de um homem e de uma mulher é receber Jesus na sua vida, é firmar um compromisso com Jesus. Por quê? Só Jesus é que pode te salvar, não tem outro. Foi Jesus que morreu no seu lugar, foi Jesus que pagou o preço pelos meus e os seus pecados. Nós não estamos aqui brincando de ser crente ou de ter uma religião, não. Nós estamos aqui sendo pessoas sábias, querendo Jesus e querendo que a sabedoria dele esteja em nós, e sabendo que só Jesus é que pode nos dar salvação, é só Jesus que pode nos conduzir ao céu, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Ele é o único caminho que pode levar um homem e uma mulher a ter a vida eterna. Ele é o único caminho que pode levar o homem a ter uma vida de paz para com Deus. Só a sabedoria de Cristo Jesus é que pode nos dar paz para com Deus. Amém? Então, qual é a nossa oração e qual deve ser a nossa oração? Eu quero Jesus. Porque quem quer Jesus quer sabedoria. E a sabedoria de Cristo vai te ajudar. A sabedoria de Cristo vai te ajudar a ter a mente de Cristo. A sabedoria de Cristo vai te ajudar a ser uma pessoa bem-sucedida. Vai te ajudar a ser uma pessoa abençoada, vai te ajudar a ser uma pessoa de paz, vai te ajudar a ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque a sabedoria é a coisa principal.
Estude a história de Jesus. Ele foi um homem sábio, porque ele era a própria sabedoria. Em todos os conflitos, Jesus, ele resolvia com facilidade. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria. E o que nós aprendemos com Jesus serve para a vida toda. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria. As pessoas viram a sabedoria nele, mas rejeitaram a sabedoria. Você quer ter milagre na sua vida? A sabedoria pode fazer com que você tenha milagre. Por quê? Porque Jesus é a própria sabedoria. Não rejeite Jesus. Não rejeite a sabedoria de Jesus. É a coisa principal na vida de um homem e de uma mulher. É ter um compromisso com Cristo. A coisa principal na vida de uma pessoa, a coisa mais sábia que um homem e uma mulher pode fazer, é buscar Jesus todos os dias e dizer: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, porque o Senhor é a própria sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus para as nossas vidas. Amém? Quantos querem ter sabedoria? Como é que faz para ter sabedoria? Pede para Deus, e Ele dá a todos liberalmente. Deus dá sabedoria para todos, querido. Em Cristo Jesus nós encontramos a sabedoria de Deus. Em Cristo Jesus você vai encontrar sabedoria para essa vida. E a vida de um homem sábio, de uma mulher sábia é diferente, é ou não é? Sim ou não? É diferente. Quem é sábio, no falar a gente percebe. Quem é sábio, a gente percebe na conduta, na vida. Uma pessoa sábia, onde ela chega é diferente. Porque ela chega e ela traz a paz de Deus. Ela chega e aonde ela chega, ela resolve problemas. Uma pessoa sábia, onde ela chega, ela encontra uma solução. Porque sempre há solução, sempre há esperança. Em Cristo Jesus não há derrota, porque Ele é a própria vitória. Amém? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Nós estamos aqui hoje, nesse domingo, celebrando também um domingo de Páscoa. A Páscoa fala sobre a vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o qual não está morto. Nós não servimos um Deus morto. Paulo disse: se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, em vão seria a nossa crença. Se Jesus não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação. Mas glória a Deus porque Ele ressuscitou. Amém? Jesus está vivo. Ele vive e reina para todos sempre. Amém? Ele é a própria sabedoria e está vivo. E a minha oração para você é, nessa noite, se volte para Jesus de todo o coração. Quanto mais você se aproxima dele, mais você vai descobrir que você conhece pouco ele. Quanto mais você se volta para Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você vai descobrir o quão pequeno você é e o quão pouco você sabe das coisas de Deus. A coisa principal na vida de um homem e de uma mulher é o quê? Sabedoria. Há quem diga que a maioria dos problemas é falta de... É ou não é? Chega uma pessoa sábia lá, você está lá quebrando cabeça o dia todo, chega uma pessoa sábia. Resolve ou não resolve? Resolve. Eu não estou falando de gente inteligente. Talvez você é uma pessoa inteligente, tem coisa que você não consegue. Aí chega uma pessoa com sabedoria e fala: fulano faz assim, assim, assim. Você fala: meu Deus, estava tão fácil. Por quê? Porque quem tem sabedoria é diferente. E a sabedoria é o próprio Cristo. E o que aquelas pessoas fizeram? Rejeitaram a sabedoria de Jesus. Vendo que ele tinha sabedoria, admiraram com a sabedoria, mas desprezaram a sabedoria. E o que aconteceu? Se tornaram incrédulos. Se tornaram pessoas incrédulas, e Jesus não pôde fazer muitas coisas ali, por conta da falta de fé daquelas pessoas. Você quer ser um homem de fé? Você quer ser uma mulher de fé? Não despreze a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus vai fazer com que você tenha uma fé tão poderosa. A sabedoria de Deus vai fazer com que você tenha uma fé tão grande, que você vai viver milagres extraordinários na sua vida. Você crê nisso? A partir de hoje, busque de Deus a sabedoria. Para de ficar preocupado. Toda angústia, toda aflição que você está vivendo, toda essa preocupação que você está tendo aí, essa inquietação na sua alma, sem dormir, preocupado, é só uma coisa que está faltando. O que é? Remédio? Não, só está faltando sabedoria. Porque se você tiver sabedoria, irmão, você vai dormir bem com problema, com dificuldade, com crise. Você vai ficar em paz.
Que você sabe que na hora certa Deus vai mover os céus, terra. Você sabe que Deus vai fazer com que aconteça. Por quê? Porque a sabedoria atrai vida longa, a sabedoria atrai prosperidade, riquezas, a sabedoria atrai honra, a sabedoria atrai a paz. São frutos da sabedoria, são resultados da sabedoria. Amém? Então descansa o teu coração e busque a Deus, se entregue a Ele, busque a sabedoria dEle que Ele vai te dar. Todos os dias a gente deve buscar a sabedoria de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Se coloque de pé, nós vamos ter também a ministração da Santa Ceia. Não faça como aquelas pessoas que rejeitaram a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus você não vai encontrar na internet. A sabedoria de Deus você não vai encontrar na inteligência artificial. A sabedoria de Deus, ela é sobrenatural. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Desmuta todos aí. A sabedoria de Deus, ela é espiritual. E Deus, Ele concede a todos que buscam. Todos aqueles que pedem sabedoria, Ele dá sabedoria. Se você quer ter sabedoria nessa noite, você pode pedir a Deus. Aí onde você está, com os seus olhos fechados. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: você precisa, eu preciso, todos nós precisamos da sabedoria de Deus. E a palavra do Senhor Deus diz em Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá a todos de maneira liberal. Então nessa noite, você que se encontra aflito, angustiado, peça sabedoria a Deus. Talvez você tenha orado e pedido a Deus para te prosperar. Você tenha orado errado. Prosperidade é resultado de sabedoria. Talvez você tenha orado a Deus e dito a Deus: Deus, eu quero viver muito. A vida longa é resultado de sabedoria. Riqueza e honra estão nas suas mãos. Então peça a Deus sabedoria. Diga a Deus: tudo que eu quero ter nessa vida, meu Pai, é a sabedoria dos céus. Tudo que eu quero nessa vida é ter a sabedoria do Senhor. E se você talvez ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso agora e diga para Ele: Jesus, eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Eu reconheço que Tu morreu na cruz do Calvário para me salvar e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Diga para Ele: Jesus, nessa noite, vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração. E enquanto você ora, eles vão estar entoando um louvor, e você vai sentir a sabedoria de Deus aí sobre a sua vida neste momento. De tua justiça, pela
declaramos, Senhor, que somos livres através do sacrifício do Teu Filho, Senhor Jesus. Nós declaramos que toda honra e toda glória seja dada para o Senhor. E você que crê diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Ainda em pé, querido, nós vamos ter o momento da ceia. Mas antes do momento da ceia, tem alguém aqui nessa noite e você diz assim: bispo, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, eu nunca recebi Jesus como meu Salvador. Ou talvez você está afastado e hoje eu não estou te oferecendo só Jesus, eu estou te oferecendo a própria sabedoria. Você que nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus e você quer fazer isso nessa noite, se você quer fazer a entrega a Cristo da sua vida, dê um sinal com sua mão que eu vou orar por você. Ou você que está afastado e quer reconciliar, levante sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Tem alguém nessa noite que gostaria de receber Jesus como Salvador? Tem uma irmã aqui, glória a Deus. Mais alguém gostaria de receber Jesus como seu Salvador? Dê um sinal com sua mão, eu vou orar por você. Eu quero convidar ela aqui à frente. Vem aqui, irmã, para a gente orar pela senhora. Você que talvez está afastado e quer receber Jesus, renovar a sua aliança, ou você que nunca entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso, dá um sinal com sua mão, eu vou orar por você. A melhor decisão que um homem e uma mulher pode fazer é receber Jesus na sua vida. Eu não estou falando de religião, porque religião não salva e não muda a vida de ninguém. Nós não pregamos religião aqui. Ah, mas vocês dizem que são crentes. Não, o povo que diz, a gente é filho de Deus. Amém? A gente não é crente, não, a gente é filho de Deus. Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. É ou não é? Quem é crente é quem crê em Deus. E a Bíblia diz que o diabo é crente. Por quê? Mas o diabo vai para o céu? Já está condenado. Vai para o inferno. Está perdido. Agora, o que é que nós somos? Filho de Deus. Quando? Quando eu entrego a minha vida a Jesus. A Bíblia diz que todos os que receberem Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem mais alguém que gostaria de receber Jesus como Salvador? Dá um sinal com a mão que eu vou orar por você. Vamos orar pela nossa irmã aqui. Cadê o óleo? Aqui. Estenda as mãos para cá. Como é o nome da senhora? Joseane. E solta as mãos, Joseane. Feche os olhos, a senhora vai repetir essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Eu te aceito diante dessa igreja como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Deixa eu orar pela senhora. Pai, está aqui a tua filha, Pai, que não teve vergonha de levantar a mão e dizer: eu quero Jesus. Ó Pai, ó Deus, confirma o teu plano de salvação na vida dela, Pai. Pai, escreve o nome dela no livro dos céus. Ó Deus, firma ela na tua presença. Que todas as maldições sejam quebradas na vida dela. Eu ministro cura sobre o seu corpo. Eu ministro paz. Ó Deus, eu ministro a tua sabedoria, Pai. Ó Deus, e que a partir de hoje ela venha ser um instrumento do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha sobre ela, Pai, guiando o seu coração, guiando os seus passos, firmando a cada dia na sua presença. É o que nós oramos, pedimos que seja assim. E os que crêem diz amém? Amém. Parabéns, é a melhor decisão que a senhora tomou. Glória a Deus. Depois eles vão pegar o seu nome, o seu endereço, para a gente fazer uma visita para a senhora, viu? Isso, nós vamos ter um momento da ceia. Eles vão louvar. Quem é que pode participar da ceia? Você que já é batizado. Bispo, eu não sou batizado, bispo. Você vai me procurar para poder participar do batismo, amém? E depois a gente vai estar marcando o seu batismo. Bispo, mas eu não sou batizado. E agora? Você fica aí, você vai orar junto com a gente, amém? Vamos passar os elementos da ceia, pode passar. Enquanto eles louvam, não coma ainda, não beba ainda. Nós vamos fazer isso junto. Ô bispo, eu sou batizado, mas eu dei um deslize. Peça perdão a Deus. A ceia não é para mostrar que ninguém é perfeito, é pelo contrário, para mostrar que a gente é pecador e falho e necessita do perdão de Deus. Eles vão estar passando os elementos da ceia, pode passar. E enquanto os levitas adoram o Senhor, se você não vai participar, feche os seus olhos aí onde está e adore o Senhor através desse louvor. E se você vai participar, pegue os elementos. Daqui a pouco nós vamos estar ceando junto. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele partiu o pão, entregou aos seus discípulos e disse: fazei isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem desse pão, vocês estarão se lembrando do meu corpo que foi entregue por vocês. Semelhantemente, Ele pegou o vinho, aqui nós temos o suco de uva, e repartiu entre os seus discípulos e falou: fazei isso em memória de mim. Toda vez que beberes desse cálice, vocês estarão se lembrando do cálice da nova aliança. A Santa Ceia é para mostrar que Jesus nos ama, sendo nós ainda pecadores, que Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Só que nós não servimos um Cristo que está morto, nós servimos um Cristo que morreu por nós, mas ressuscitou. Então nessa noite, com seus olhos fechados, diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício na cruz do Calvário por mim ali. Diga: Senhor, me perdoe por todas as minhas falhas. Diga: Senhor, que quando eu participar dessa ceia, eu possa receber tudo aquilo que o Senhor conquistou por mim na cruz do Calvário. Coma do pão, se lembrando do corpo dele, que foi entregue, foi moído numa sexta-feira, mas não foi por paixão, foi por amor. Assim como você mastiga esse pão, assim foi o corpo dele entregue no seu lugar. Beba do suco, se lembrando do sangue dele, sangue puro e inocente, ele derramou para perdoar os nossos pecados. Aleluia, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Ainda em pé, nós já estamos finalizando. Quarta-feira nós vamos estar entregando aqui o óleo da unção. Quarta-feira você vai vir, a gente vai estar entregando gratuitamente, não paga nada. Só vai ser entregue na quarta-feira. Alguns pastores me perguntaram assim: se alguém pedir outro culto, falei: não pode entregar não, só na quarta. Na quarta você vai vir pregar. Eu peguei na quarta passada. Essa quarta você vai pegar um novo óleo da unção. Venha para a quarta-feira do Boa Noite Espírito Santo, com o ato profético do óleo da unção. Amém? E sexta-feira nesse ministério em nome de quem? Irmãos, traz os doentes, irmão, na sexta-feira. Você conhece alguém que está doente? Conhece alguém que está preso no vício? Traz aquelas pessoas que estão precisando na sexta-feira para receber milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Eu profetizo sabedoria de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te encha de sabedoria. Que você tenha sabedoria no falar. Que você tenha sabedoria no andar. Que você tenha sabedoria no pensar. Eu profetizo uma sabedoria sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Para que quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer: essa pessoa é muito sábia, isso não é normal. E vão reconhecer a sabedoria de Deus na sua vida. Que a sabedoria de Deus essa semana possa fazer com que o ouro possa te encontrar. Que a sabedoria de Deus essa semana possa fazer com que você possa viver a honra. Que a sabedoria de Deus essa semana possa aumentar os teus dias de vida aqui na terra. Que a sabedoria de Deus possa te guardar, possa te livrar, possa te proteger. Que a sabedoria de Deus possa fazer com que essa semana seja uma semana de milagres. Que essa semana você possa ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Pai, eu oro e profetizo a tua sabedoria sobre a vida deste homem e desta mulher, Pai, de uma maneira sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, leva os teus filhos para casa, guardados, protegidos. Dê a todos uma noite de paz. Que ao deitar, essa pessoa venha dormir o sono do justo. Eu repreendo a insônia, eu repreendo toda a perturbação da noite,
Eu repreendo em nome de Jesus todos os pesadelos. Eu repreendo, meu Pai, todo mal que venha contra o sono dessa pessoa. Dê a ela uma noite de descanso e uma semana de vitória e de paz, em nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.